Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria estar nesse lindo estado. Eu trago um abraço de paz e recebam a paz do Senhor do nosso muito amado pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quantos podem receber? Digo amém. Amém. Eu quero magnificar os céus pela vida do nosso amado pastor presidente, se assim o Eterno permitir, vai ser meu pastor presidente também, pastor Lúcio Franz. Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado, meu pastor, por essa rica oportunidade. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa, lhe dando muita saúde ao Senhor. Receba um abraço do nosso amado pastor presidente, pastor Zé Wellington, a qual, no nome da pessoa dele, a Confradesp, saúde do Senhor e toda a mesa diretora desse lindo estado. Ao pastor Adriel, Deus abençoe o Senhor, muito obrigado. Já ficamos sem amigo, né, meu pastor? Deus guarde o Senhor, um prazer muito grande. Pastor Robson, bom ver o Senhor, que Deus guarde o Senhor. E todos os demais pastores e obreiros que pontilham essa tribuna, cada um dos senhores, meu respeito e carinho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos para Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Eu queria pedir mais um pouco de retorno, por favor. A minha voz ela é muito aguda. Se possível, coloca mais um peso nela, dá um grave para mim, dá mais um retorno, dá um peso na minha voz, dá mais um peso nela que é um pouco muito aguda. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Essa noite eu quero pregar sobre a plataforma política do anticristo e ressaltar que Jesus está voltando e nós vamos estar junto com Ele para a glória de Deus. Oh glória! Nós somos a geração do arrebatamento. Pregamos o Evangelho desde os 13 anos de idade. Até então, eu vivo do Evangelho e por dádiva e misericórdia do Senhor, escrevemos alguns livros sobre o Apocalipse, entre eles, o Tribunal de Cristo, onde eu abordo sobre aonde será o tribunal, quem passará pelo Tribunal de Cristo e qual sua recompensa que Cristo dará à sua noiva. Escrevemos outro livro chamado O Grande Trono Branco, a qual tiro muitas dúvidas e falo no meu livro sobre, combato muitas heresias que tem sobre o Grande Trono Branco. E o terceiro livro é uma série de mensagens, eu estava até falando com o nosso pastor Adriel. A série chama-se Os Piores Dias da Humanidade aqui na Terra. São 3 volumes, volume 1, 2 e 3. Estamos terminando agora o segundo volume e partindo agora para o terceiro. Digo amém. Amém. Porque você é a geração do arrebatamento. E, por misericórdia também, lecionamos também em uma das faculdades, chamado Boas Novas, uma faculdade de Manaus. Eu sou um dos professores aonde eu leciono, e a nossa área é a escatologia bíblica. Amém? Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Está escrito assim: Olhei, e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Eu estou usando aqui James. Eu gosto de usar 3 traduções. Por quê? Porque quanto mais tradução nós usamos, mais claro fica o texto para a nossa compreensão. Haja em vista que a língua que nós falamos é oriunda do latim, então não é uma língua própria nossa. O português é uma língua oriunda do latim. Então, quando você estudar a Bíblia, é muito bom você ter 2, 3, um dicionário a mais. Isso dá mais luz à sua compreensão bíblica. Amém? A Ferreira de Almeida, ela diz mais ou menos assim: olhando para o céu e vi um cavalo branco que estava montado nele e tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. A tradução mais antiga, arcaica, ela diz mais ou menos assim: olhei e vi um cavaleiro que estava sobre um cavalo, e foi-lhe dado uma coroa e um arco, e ele saiu vitorioso para dominar. E ele saiu vitorioso para dominar. Poder tomar vossos assentos, muito obrigado. Aqueles que trouxeram papel e caneta, fique à vontade para fazer algumas anotações. Eu quero pregar sobre a plataforma política do anticristo. Plataforma política do anticristo.
Senhoras e senhores, o livro do Apocalipse, ele foi redigido na era 90 a 95 depois de Cristo, pelo apóstolo São João, no período que ele estava preso a uma ilha por nome de Patmos. O texto bíblico que aponta a essa afirmativa bíblica está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, quando o próprio autor do texto vai descrever e dizer: e eu sou João, e estava preso a uma ilha por nome de Patmos. Nós somos sabedores que o planeta Terra teve 4 grandes impérios que dominou todo o globo terrestre. O primeiro império que dominou todo o globo terrestre é chamado de Império Babilônico. Isso começa no livro do Gênesis capítulo 11, quando Nimrod começou a construir a famosa Torre de Babel. Diz a Bíblia que Nimrod era um poderoso caçador. A expressão que Moisés usou, escrevendo no Pentateuco, no livro do Gênesis capítulo 11, versículo 4, ele descreve: Nimrod era um poderoso caçador. A expressão caçador ali, no hebraico, traduzido para o português, significa que ele era um poderoso opositor a Deus. Nimrod era um poderoso opositor a Deus. E diz a Bíblia que ele teve uma ideia muito ilustre na sua mente, a qual ele unificou toda a população mundial com apenas um intuito de construir uma torre cujo pico chegasse ao céu. Ali começa o primeiro domínio do Império Mundial, chamado de Império Babilônico. O segundo grande império que dominou todo o globo terrestre é chamado de Império Medo-Persa. Está na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, o livro de Esther, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que certa feita existiu um homem por nome de Xerxes ou Artaxerxes, e ele estava muito feliz. Ele era o imperador, ele era o regente e controlava todo o planeta Terra. Então ele resolve convocar os seus altos oficiais para o seu palácio. Ele estava feliz. E quando ele convocou os seus altos oficiais, a Bíblia diz que ele faz um convite à sua esposa, que até então chamava-se Vaste. E o convite dizia da seguinte maneira: alguns eruditos da Bíblia classificam que aquele convite ela tinha que vir despida para a presença do rei. Por quê? Porque o rei queria mostrar a sua glória, a sua grandeza perante todo o seu império. E o convite tinha que vir, ela precisava apresentar-se perante o rei, toda despida, com apenas a coroa sobre a sua cabeça. Mas diz a Bíblia que Vaste, quando recebe aquele convite, ela o rejeita. Por quê? Porque ali Deus já estava trabalhando por debaixo dos bastidores para levantar uma pessoa que ele tinha promessa. Vale salientar que quando Deus tem promessa na vida de alguém, Deus é especialista em entrar em palácio, em recanto, recâmara secreta. Deus trabalha no meio dos grandes para colocar pessoas do seu agrado. Quando Deus tem promessa na vida de alguém, Deus gosta de entrar dentro do palácio, dos lugares altos e grandes. Deus gosta de confundir as estruturas altas de dentro da corte. Você lembra de um homem chamado Davi? A Bíblia diz que Davi era um homem que estocava. A Bíblia diz que Davi era um pastor de ovelha. Davi, ele tinha uma função. Davi, ele guiava a ovelha para o seu pai. Mas a Bíblia diz que Davi também, ele tocava muito bem. E declaro, olhe para cá, a Bíblia diz que Davi agora está tocando. E quando Davi está tocando, ele começa a compor aquele Salmo 23. Você conhece muito bem. E ele diz assim: o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltará. Aí ele começa a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. É Ele que é o nosso Deus. Aqui Davi começa a escrever os grandes salmos. Por exemplo, o Salmo 46, que ele diz: o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, oh glória. Aí ele começa a escrever o Salmo 90: o Senhor é aquele que protege a nossa casa de geração a geração. Aí ele começa a escrever o Salmo 91, versículo 7, que diz: 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa, não será atingido, porque maior é aquele que te guarda, maior é aquele que te protege. Oh glória! É aqui que Davi
começa a escrever esses lindos salmos. Mas observe uma coisa, pensa junto comigo. Davi não sabia, queridos, aonde ficava o endereço do palácio, mas diz a Bíblia que o currículo de Davi entrou dentro do palácio, porque mais uma vez Deus entra dentro do palácio. E quando Deus entra no palácio, a Bíblia diz que Deus coloca um espírito imundo do rei que era chamado Saul, e um alto oficial do rei diz: ó rei, tem um jovem por aí, ele é pequeno, rei, não é muito culto, não tem muita cultura, mas tem graça, tem unção. Rei, quando ele toca, a glória desce. Quando ele toca, a unção invade. Olhe para cá, Davi não sabia nem o endereço do palácio, mas o seu currículo chegou na mesa do rei. O rei se agrada e diz: chama esse menino para cá, porque eu quero conhecer quem é esse menino que detém a presença do Espírito Santo. Oh glória! Quando Deus tem promessa na vida de alguém, Deus entra em lugares secretos. Deus entrou naquele império por mão de Medo-Persa, fez uma situação para exaltar uma princesa que ainda era chamado de Radassa. Radassa era uma jovem judia que morava com seu tio, mas Deus olhava para Radassa, conhecia o coração de Radassa, e ali Deus move a estrutura daquele palácio. Deus cria uma circunstância, pega aquela menina pequena e coloca para ser a princesa do grande Medo-Persa. Levanta a mão para cima. Eu vim lá do estado de São Paulo para lhe dizer uma coisa: eu não sei o que Deus prometeu na tua casa, eu não sei o que Deus prometeu na tua vida, mas acredite, se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso. E essa noite Ele está dizendo: eu vou cumprir com a minha palavra sobre a tua casa, sobre o teu ministério, porque Ele é o Senhor. Oh glória! O terceiro grande império que dominou todo o globo terrestre é chamado do Império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando nós lemos a história, a biografia de Alexandre o Grande, a história descreve esse homem assim: ele foi o maior estrategista que existiu aqui na terra. Certa feita, Napoleão Bonaparte, ainda general, invadindo ainda uma das suas excursões, Napoleão Bonaparte disse: eu quem me dera ter a sabedoria a qual Alexandre o Grande teve. Adolf Hitler, aquele nazista, quando ele ainda estava comandando a Alemanha nazista, Adolf Hitler, em um dos seus comícios, ele disse o nome de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é considerado o maior conquistador do planeta Terra. Por quê? Porque segundo a geografia diz que o globo terrestre é dividido em 4 esferas. O primeiro esfero é chamado sul, o segundo esfero norte, o terceiro leste e o quarto oeste. Naquela época, segundo a geografia bíblica, o único homem a conquistar os 4 esferos do planeta Terra foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou a parte sul, que era a Índia. Alexandre o Grande conquista a parte norte, que era a Etiópia. Conquista a parte leste, que era a Palestina, e a parte oeste, que era o Egito. Quando nós lemos a Bíblia, o profeta Daniel, quando Daniel ainda estava dentro do palácio de Babilônia, servindo aquele homem, a